Hoje a questão é a de número 14, trata da árvore do conhecimento do bem e do mal, descrita no livro Gênesis. Nós vemos ali na introdução, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos algumas referências a respeito dessas árvores, né? São 3 tipos de árvores que nós vemos nessa revelação, aí na hora que está se desenrolando o processo criativo. O primeiro tipo de árvore são aquelas que foram feitas para dar frutos destinados à nossa alimentação. Então, essa é uma das árvores que nós já conhecemos bem. As outras árvores, uma que estaria no meio do jardim do Éden, seria a árvore da vida. Nós vamos ver isso já na próxima questão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o objeto do estudo deste dia. A pergunta 14, ela diz o seguinte: o que é a árvore do conhecimento descrita no livro Gênesis? A árvore do conhecimento simboliza o espírito de sabedoria. Por ele, as almas aprendem a discernir o bem do mal, a ordem da desordem, a luz das trevas. A dualidade pertence à própria criação. O episódio do Éden, em que Deus disse ao homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento, é como uma instigação a que ele pudesse comer por vontade própria. A tentação da mulher é o desejo de experimentar o desconhecido, um ímpeto divino da alma em busca do necessário aprendizado. Bem, nós vimos na questão anterior que a criação de Deus ela funciona por mecanismos opostos e que a alma do homem e da mulher é, na verdade, uma só alma, que foi dividida em 2. E sendo verdadeiro este princípio, e nós acreditamos que sim, cada homem tem a sua mulher. A mulher é o oposto da natureza do homem. Não quer dizer que ela seja inimiga do homem, mas é apenas a sua natureza feminina, para que ambos possam formar a unidade do corpo. Por isso, aí no Gênesis capítulo 2, nós vemos a instrução primeira, que é o mandamento de Deus, para que o homem se case. Ele possa se unir à sua mulher para que sejam um só corpo e uma só alma. Este é um ponto de vista diferente daquele ensinado pela teologia tradicional. Vimos também que o homem ele foi criado, gerado à imagem e à semelhança do próprio Deus, e que por isso ele não poderia ser tentado pela serpente, que já estava lá no Éden. Entendemos também, nesse ponto de vista, que a serpente é o princípio do contraditório, do contrário ao próprio Espírito de Deus, para que as coisas possam funcionar. Se não existia esse estímulo, esse princípio chamado serpente, a alma permaneceria como Deus eternamente e não haveria criação. É preciso que haja o bem e o mal, as trevas e a luz, doce, salgado, enfim, todos esses parâmetros, né, que são contrários para que as coisas possam existir e funcionar. E tomando como base este princípio de contrários, nós vemos que o próprio Deus estabelece ali que o homem não deveria comer do fruto dessa árvore. Mas encontramos também, nesses 2 primeiros capítulos, uma referência em que o próprio Satanás, a própria serpente, quando vai estimular a Eva, quando vai
tentá-la, né, justamente porque ela era o oposto do homem, poderia ser tentada. Ele diz, não, vocês não vão morrer, que Deus havia dito que eles morreriam, mas não era uma morte carnal. Era a morte da separação de Deus, da eternidade de Deus. Então, o Satanás diz, não, vocês podem comer, vocês não vão morrer. E quando vocês comerem o fruto da árvore do conhecimento, vocês serão como o próprio Deus, sabendo discernir o bem e o mal. Então, se o Satanás disse isso, e Deus confirma em Gênesis 3, 22, ao falar com o verbo, né? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso quer dizer o quê? Que Deus e o verbo sabem discernir o bem do mal. E se há um fruto que leva o homem a entender o bem e o mal, esse fruto é da árvore do conhecimento. Então ela estava lá para que o homem pudesse comer desse fruto e ser como Deus. Tanto que, quando eles comem do fruto, eles, ao serem repreendidos por Deus, eles descobrem que eles estão nus. Homem e mulher estavam nus lá no Éden, é toda uma história simbólica para nos ensinar os princípios da criação. Então, quando eles percebem que havia contrariado a ordem de Deus, eles veem que existem agora e estavam sem roupa, e aí pegam umas folhas para se cobrirem. Então, inicia-se ali a separação da alma, ou da alma do homem e da mulher, da eternidade de Deus, para que eles pudessem começar a sua existência na região visível da criação. É toda uma ciência muito profunda, evidentemente. E são poucos os que entendem dessa ciência. E agora ela está sendo revelada de uma forma mais simples, mais fácil de ser entendida, para que o povo de Deus possa conhecer os princípios da criação por um ponto de vista diferente da teologia judaico-cristã. É evidente que a verdade está ali também, mas existem muitas coisas na teologia judaico-cristã que são ensinamentos limitados, vindos de muito tempo atrás e que já deveriam ter sido atualizados. Não foram atualizados porque a igreja não se interessa mais por estudar as Escrituras, por conhecer nada que tenha a ver com as coisas da eternidade, com as coisas invisíveis. Estamos ali diante de uma coisa, uma situação que era para gerar o início da história da alma do homem e da mulher. Então eles teriam que ter comido este fruto do conhecimento. Quero chamar a atenção também dos irmãos que no capítulo 2 do Gênesis nós temos ali uma repreensão de Deus ao Adão por ele e a mulher ter comido o fruto da árvore do conhecimento. E nas traduções cristãs nós vemos que o casal ele teria sido como que expulso do paraíso. Mas nas traduções dos judeus, que são aqueles que cuidam da língua original em que foram escritos esses ensinamentos, nós vemos que não é bem assim. O homem foi enviado. Ele saiu do paraíso para lavrar a terra, segundo o que está escrito no Gênesis. Eu creio que esse é o sentido mais lógico da criação, e não uma expulsão, como se Adão tivesse cometido um pecado ou uma transgressão quando ele estava no Éden. Como se houvesse um erro da criação. Então nós temos que entender que não houve erro nenhum, as coisas estão se desenvolvendo de acordo com aquilo que Deus espera. Também nas traduções do hebraico que os judeus fizeram, aparece uma expectativa de Deus para que o homem pudesse também comer não só do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também o fruto da vida, que é o fruto da vida eterna, para que ele pudesse viver eternamente. Então, a visão das traduções judaicas e cristãs, elas são conflitivas. E isso a gente entende bem, porque quem traduziu as Escrituras para o português são pessoas ligadas à Igreja Católica e à Igreja Evangélica.
E tradicionalmente, na Igreja Católica, Adão cometeu um pecado. Há toda a história do pecado original, que a pessoa nasce com ele, que a igreja tem que batizar para tirar esse pecado, senão o sujeito não entra no céu. E toda essa história criada pelos homens, que não faz parte das Escrituras Sagradas, é um dos dogmas da igreja. Então a igreja, ela naturalmente fez com que esse conhecimento atravessasse os séculos de história e chegasse aos nossos dias. A igreja evangélica, em vez de ir por um outro caminho para entender as coisas pelo ponto de vista das coisas corretas, não, também admitiu esse mesmo princípio. E aí as traduções, evidentemente, trouxeram estas diferenças, que são muito sérias e muito graves, né? Nós convidamos os irmãos que estão recebendo a palavra nos outros lugares a que tenham acesso às escrituras traduzidas pelos judeus. Nós podemos encontrá-las em algumas livrarias na internet, certo? A Bíblia, o Antigo Testamento dos judeus, chama-se Tanar. A gente encontra em algumas livrarias na internet, podemos comprar e vamos receber em casa e podemos examinar o texto para ver bem como que é diferente. Pode-se adquirir também a Torá, que são os 5 livros de Moisés, traduzido para o português. Ali também nós temos uma boa visão das diferenças entre a tradução feita por cristãos e feita por judeus. Tá bem? Na dos cristãos tem um erro que Adão teria cometido, na dos judeus não tem nada errado. Está tudo correndo conforme a vontade de Deus e nós acreditamos nisso. Quero lembrar aos irmãos também, nesses comentários sobre o Gênesis, que no capítulo 1 é dito que o Senhor teria feito o homem e a mulher, no aspecto carnal, físico, né? E logo no capítulo 2, nós temos uma segunda criação do homem. E na sua introdução é dito que não havia quem pudesse lavrar a terra, não havia homem para lavrar a terra. Por isso que ele cria Adão. Ora, se Adão foi enviado depois que ele cometeu o pecado para lavrar a terra, é porque Deus criou ele para isso, evidentemente. Não é? Está dito lá que a terra tinha tudo nela, mas não tinha homem para lavrar a terra. Aí ele pega e faz o Adão. É claro que o Adão foi feito para lavrar a terra. Ele não poderia fazer isso no Éden. Depois que ele cometeu o pecado, segundo os cristãos, ele foi expulso. Segundo os judeus, não. Ele foi enviado junto com a Eva para lavrar a terra. E assim, as escrituras tomam um sentido lógico. E nós vemos que não existe nada errado com o que aconteceu com Adão e com a Eva. Então a história do pecado original deve ser deixada de lado por nós que estamos estudando a ciência de Deus. O que nós estamos estudando aqui é um conhecimento diferente, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com teologia evangélica, não tem nada a ver com teologia católica. Que é uma teologia só, na verdade, catolicismo e evangelismo é o mesmo espírito. Não são 2 espíritos, é o mesmo espírito. A igreja evangélica é mais divertida, o pessoal estuda mais e tal, a pessoa pode fazer o que quer, forma-se pastor, pastoras, pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, enfim, cantam, dançam, fazem o que querem. A igreja católica não faz isso. Mas o espírito é o mesmo, a teologia é exatamente a mesma. Quem quiser conhecer os mistérios de Deus deve sair dessa teologia e procurar entender as escrituras no ponto de vista da eternidade da alma e dos seus nascimentos sucessivos, que se sucedem no acompanhamento do progresso de todas as coisas. Esse é o caminho. Sem ir por aí, você não vai entender nada. Quando vier o fim dos tempos e ele parece que está chegando, vão se surpreender, porque não vão entender nada do que está acontecendo com a humanidade. Então, busquemos saber dessas verdades que Deus está nos revelando e acreditamos que está revelando também em outros lugares a outros irmãos, para que eles também possam anunciar em outras línguas. Bem, vamos seguir com o desenvolvimento aqui. Já falamos sobre quase todo o assunto, sobre o tema. Então, o casal come o fruto, aí no 2º parágrafo, né, do conhecimento, se descobre nu, evidenciando que antes de comê-lo não tinha consciência de si mesmo. Há um tempo
da trajetória da alma que ela não sabe diferenciar o bem do mal, o certo do errado, à luz das trevas. E esse período é o período primitivo, quando ainda o bem não está no mundo. A alma já comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela já está em condições de discernir, mas o ambiente onde ela vem viver é um ambiente confuso, primitivo. E aí, quando a alma está vivendo na terra, ela não tem ainda condições de discernir o bem do mal. Mas todas as coisas estão sujeitas à lei do progresso. E tudo vai progredindo com o passar dos milênios, dos milhares e milhares de anos, até que Deus começa a revelar a verdade. E a alma, então, começa a compreender e a ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. Justamente porque ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Se ela não tivesse comido, ela não saberia discernir o bem do mal. Tá bem, irmãos? Ao desejarem saber a respeito do bem e do mal, Adão e Eva tomaram consciência das suas individualidades. Então, na linguagem simbólica, ao se perceberem separados de Deus, ficaram envergonhados. Vestiram-se com folhas. Ao serem expulsos, né? Aqui está ainda uma expressão ligada à teologia cristã, ao serem enviados, né? No sentido expulsos, não porque fizeram coisa errada, mas expelidos do seio divino, né? Do seio de Deus, eles começaram a sua jornada existencial no universo criado pelo Pai. Essa narrativa está no capítulo 3 do Gênesis, os irmãos podem conferir. Foi dito que o fruto era proibido porque havia a intenção de despertar na alma, ainda virgem, o desejo de comê-lo. O Criador poderia impor o caminho do bem aos seus filhos, mas não o fez. O eu sou, que deveria ser uma escolha individual, que fundamenta a liberdade existencial e as consequências decorrentes da conduta. Então, como é que nós podemos entender isso? A alma é uma imagem do próprio Criador. Podemos entender dessa forma. Eterna e perfeita como o próprio Pai. A alma, quando ela é gerada, quando ela é criada. Se não houver na alma o desejo dela existir em algum lugar, ela permanece como Deus. Vamos nos lembrar que houve um tempo em que Deus estava sozinho na sua eternidade. Deus é o ser eterno, que sempre existiu, existe e existirá. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, nosso Pai eterno. Então, em certo instante, essa eternidade teve a vontade de existir. E o que ele faz para existir? Ele muda a natureza dele em um determinado ponto dessa eternidade, gerando o que nós chamamos de logos, ou verbo, que é uma percepção externa à eternidade de Deus, e por meio dessa percepção começa o processo criativo, como se fosse dentro de uma bolha. Então a vontade de existir é uma coisa necessária. Se a alma que Deus criou não tiver a vontade de existir, ela continua como se fosse o próprio Deus. E aí ela não existe. Mas como ela se separou do Pai na criação, né? Porque vamos dizer assim que a alma é um pedacinho de Deus, numa linguagem bem simplória, né? Como ela se separou, ela não tem vontade própria ainda, porque ela está separada da vontade divina. Então, o que o Senhor faz? Ele cria dentro desse Éden aquilo que vai estimular a alma a existir. E aí entra a tal da serpente, que tenta a alma para que ela possa existir. E aí, porque via que isso acontece através da Eva, né? Que é a parte feminina da alma. Como ela é contrária à imagem do homem, por meio dela é feito o estímulo para que eles possam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que não tem uma árvore lá, entendeu, irmãos? Algumas pessoas pensam, mas tem uma árvore no céu. Não é bem isso, é só uma forma de ensinar que existe uma sabedoria que precisa ser adquirida pela alma. A alma precisa desejar aquela sabedoria para que ela tenha em si esse saber, esse entendimento. De outra forma, ela não vai saber de nada.
Então, não significa que tem uma árvore lá chamada árvore da vida, um pé de alguma, né, um pé de fruta, diria os mais antigos, né, com fruto da árvore da vida e tal, da árvore do conhecimento. Então, tudo é simbólico, é uma parábola, é uma história contada com a finalidade de nos ensinar como é que as coisas funcionam. E tanto isso é verdade que há passagens bíblicas que confirmam aquilo que nós estamos, evidentemente, falando. Então, é necessário que a alma por si mesma possa escolher existir. Se ela não quiser existir, Deus não vai forçar ela a sua existência. E por meio dessa liberdade existencial, a alma tem as suas responsabilidades em tudo que faz. É você mesmo que quis existir. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não pedi para nascer. Você nem sabe o que está falando, né? Você já existe há muito tempo. E quis nascer, sim. A pessoa que está querendo se revoltar contra algum tipo de autoridade, seja dos pais, né? Normalmente a gente ouve isso de filhos desobedientes. Hoje o mundo está repleto de crianças desobedientes. E por conivência dos pais. E eles logo aparecem com essas respostas. Né? Não pedi para nascer. Pediu sim, desde o começo, quando foi gerado. Ninguém nasce sem ter vontade de nascer. Tá bom? Vamos esclarecendo aí o nosso pessoal, os nossos filhos. O último parágrafo ele fala da importância da lei. A lei é como um aio. O que é um aio? Ele é um criado, é um empregado que cuida da alma e promove o seu aperfeiçoamento ao longo da história. Então, se não tivesse as vidas que se sucedem, uma história para ser vivida, não teria necessidade de ter alguém para cuidar da alma até que ela chegue à sua luz. Então, o aio é como se fosse um empregado, ele fica cuidando da alma. A alma faz uma coisa louca, há uma reação da lei para corrigir a alma. E assim ela vai nascendo, vivendo as suas experiências e se aproximando cada vez mais de Deus. Tá bem? Então, a lei é muito importante para nós. Ela que promove o aprimoramento da alma ao longo da história. Finalmente, ela chega à sua emancipação pela ação graciosa do Verbo, que é o Logos divino, né, o unigênito, a ação graciosa do Verbo, que é o unigênito de Deus, e do seu Cristo, que no nosso caso aqui na Terra é o Senhor Jesus. Bem? Então são eles que trabalham, tanto promovendo a vida no planeta, em todos os parâmetros, natureza, política, economia, todas essas coisas são governadas pela mente divina e pelos seus representantes. Aqui na Terra nós temos um Senhor que é o Cristo, ou o Adonai lá dos judeus. É o mesmo Senhor, é a mesma fé, a mesma salvação. Então está tudo certo. Essas casas divididas, cristãos e judeus, eles vão ser ajuntados. Não todos, mas os verdadeiros judeus, os verdadeiros cristãos serão ajuntados um dia numa grande nação chamada Israel, Israel bíblico. Essa nação que vai ser a luz do mundo. Tá bem? Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo disse que a salvação vem dos judeus, né? Não é de um judeu, não. Poderia dizer de um judeu que seria Jesus. Não é, a salvação vem dos judeus, porque é de um trabalho que os judeus vêm fazendo há muito tempo. O povo de Deus, as almas que compõem este grupo chamado Israel bíblico. Tá bem? Que envolve judeus e cristãos. É desses que vem a salvação do mundo. Eles serão futuramente orientadores das nações. Orientadores, não é sistema político não, viu? É orientadores, tá bem? É outra coisa. No mundo novo não vai ter a política ordinária como nós conhecemos atualmente. Nas referências, eu coloquei aqui Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Provérbios tem muitas passagens relacionadas com a sabedoria. Mas na introdução, nós vemos aí o autor escrever o seguinte: é para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar às pessoas mais simples a prudência, aos moços um bom conhecimento e bom siso,
O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tá bem? Então, não é possível que Deus fale uma coisa aqui em Provérbios que contraria o que está escrito no Gênesis. Vocês não podem ter sabedoria. Como parece lá no Gênesis, se nós olharmos assim, a grosso modo, a interpretação vulgar dos textos, parece que Deus não queria que Adão comesse do fruto do conhecimento, para saber discernir as coisas. Então, aqui na frente, os provérbios dizem que essa é a finalidade, é nós aprendermos a discernir o bem do mal, adquirirmos a sabedoria verdadeira para vivermos as nossas experiências existenciais. Nós fomos criados para existir no mundo terreno. Nós não fomos criados para viver no céu. Por isso, esses conceitos velhos da teologia sobre que nós vamos viver com Deus no céu, no paraíso, que é do outro lado, algumas seitas aí do Oriente que falam que você vai viver no nirvana, outros falam que vai viver no plano superior, tudo isso não tem nada a ver com os ensinamentos gerais das Escrituras Sagradas. Você olhando os ensinamentos como um conjunto, nós vemos que tudo indica a chegada e o preparo do terreno para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra para sempre. É um reino chamado reino eterno. E sendo assim, enquanto durar a terra, porque ela tem um tempo de vida, né, de alguns bilhões de anos, é bastante ano, bilhões de anos, esse reino permanecerá, que é o reino de Deus. É um reino chamado de reino eterno, ele não passará. É o estado de maturidade dessa humanidade, onde os homens vão desenvolver muito a ciência de hoje, que ainda é uma carroça, é a ciência dos nossos dias, já fazem coisas boas, mas farão muito mais. E terão conhecimento dos segredos da própria criação. Aí a humanidade vai amadurecer e haverá um reino de paz, de alegrias que não terão fim. Não haverá mais guerra, nem doenças e nem transtornos climáticos, tá bem? Esse é o reino de Deus que todos nós esperamos. E isso só poderá acontecer se o homem tiver conhecimento do bem e do mal. Se ele não tiver conhecimento do bem e do mal, não tem como estabelecer nada. É que o homem não sabe discernir. Essa bagunça que está na terra é proveniente da falta de conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, do certo e do errado. Que Deus nos abençoe no seu grande amor, na sua misericórdia. Amém.